Boa noite a todos, amados e queridos irmãos, varões e varoas de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa noite. Uma noite abençoada para todos, que todos possam, louvado seja Deus nessa noite, deitar e descansar e que o sono de vocês seja suave e leve. Que Deus possa dar uma noite abençoada a todos. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começamos de manhã orando, né? E vamos terminar a noite também fazendo uma oração para que Deus possa vir nos consolar, para que Deus possa vir nos perdoar os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossas iniquidades, porque pecamos sempre. Então temos que sempre estar orando. A palavra do Senhor diz que temos que orar sem cessar, sempre estar em comunhão com Deus, orando a todo tempo. Orando, louvando a Deus a todo tempo e glorificando o nome dele, exaltando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, eu falei de manhã sobre dízimo e oferta. Quero falar para os irmãos aqui sobre o livro de Malaquias um pouco. Amém? Glória a Deus. Vou trazer sobre um pouco do livro de Malaquias e depois iremos fazer uma oração. Amém? Quero falar sobre algo que fala sobre o mensageiro. Malaquias foi um mensageiro, o último mensageiro que Deus trouxe ao Velho Testamento. Do Velho Testamento. Vou fazer uma leitura aqui de alguma coisa que separei para trazer para os irmãos. O profeta Malaquias exerceu o seu ministério próximo à metade do 5º século antes de Cristo. Seu nome significa meu mensageiro. Malaquias foi de fato o último mensageiro de Deus no Antigo Testamento. Malaquias foi levantado por Deus para denunciar a corrupção do sacerdócio levítico e a forma relaxada como o povo estava entregando seus dízimos e ofertas ao Senhor. Glórias a Deus. Ou seja, aqui nessa época aqui na metade do 5º século antes de Cristo, quase 450 anos antes de Cristo isso aqui. Esse livro de Malaquias foi quando Malaquias é levantado para trazer e para exortar para que as pessoas se consertassem diante, né, de Deus, o povo levítico. Aqui o sacerdócio levítico, né, que era um povo daquela época, a qual o povo estava relaxadamente, totalmente com os dízimos e com as ofertas a Deus. Irmãos, eu quero falar para os irmãos que o que acontece? No Velho Testamento, aqui o dízimo fala sobre os dízimos, sobre as primícias. Abraão deu dízimo a Deus. Jacó também deu, assim como outros também deram o dízimo a Deus. Só que o que acontece, meus irmãos? No Novo Testamento não tem nada que fala sobre o dízimo e oferta. Não tem nada que fala sobre o dízimo. E sim de uma oferta. Né? E que você possa dar com o seu coração aquilo que o teu coração achar que tem que dar para a casa de Deus, que seja da tua vontade. Na Bíblia Sagrada não tem no Novo Testamento onde fala de dízimos. Eu quero que alguém que tiver aí, que me mostre, que me manda aí, coloca nas mensagens, me mostra onde que está escrito que tem sobre dízimo no Novo Testamento. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui diz Novo Testamento. Novo Testamento. Só que o que acontece? Jesus estava vivo. E essa Bíblia aqui, todas as Bíblias, não está na ordem cronológica. Essa Bíblia aqui, ela não se encontra na ordem cronológica. Então aqui não é o Novo Testamento. Porque Jesus está vivo. E quando está vivo não tem testamento. O Novo Testamento começa a partir de Atos dos Apóstolos. E daí por diante. E não temos nada escrito na Bíblia sobre o dízimo no Novo Testamento. Jesus veio, rasgou o véu, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O que era velho ficou para lá e o que é novo agora estamos no Novo Testamento.
Vivemos o Novo Testamento, a nova aliança com Cristo. Antes era pela lei, hoje somos pela graça. Eu não digo a você que você tem que deixar de ajudar a casa de Deus. Não, longe de mim falar isso. Você tem que honrar o Senhor sim com as suas primícias. Mas você não é obrigado a dar dízimo. Igual muitos profetas aí estão pregando, estão fazendo isso aí, estão pegando essa palavra aqui, que não era para nós, era para o povo levítico, o sacerdócio levítico daquela época. E estão trazendo para o dia de hoje, para usar para si próprios e não para a igreja, né? Além de usar para a igreja, usam para si próprios, se corrompendo a si mesmo e se elevando a cada dia mais, achando que Deus está se agradando das suas riquezas. Sendo que Jesus Cristo falou para o jovem rico, ele fazia tudo, jovem rico. Ele tinha tudo para entrar no reino de Deus, irmão. Ele tinha tudo para entrar no reino de Deus. Só que Jesus falou para ele, vende tudo o que tens e dai aos pobres. Então terá um local, terá um lar no reino de Deus. Ele se entristeceu e foi embora. Ele fazia tudo. Ele fazia tudo. Tudo ele fazia. Ele viveu junto na igreja. Ele cresceu junto na igreja, aquele jovem rico. Ele tinha tudo para ir para o reino de Deus. Só que ele colocou no coração o dinheiro, o amor às fazendas. E o Senhor falou que para nós não juntarmos tesouros na terra, porque o ladrão vem, rouba e a traça vem e corrói. Mas sim ajuntarmos tesouros no céu. Então por que esses pastores hoje em dia fazem dessa forma? Fazem da forma errada. Para que tantas riquezas? E o povo padecendo fome, miséria, frio, sede, com tantas pessoas aí que estão num patamar mais alto, a qual está alcançado um patamar mais alto e não fazem o certo. São perseguidos, são perseguidos não por ser servos de Deus, mas pelos que estão fazendo. Pelas suas obras são perseguidos e não pelas obras de Deus. Paulo ele foi preso, mas ele foi preso por pregar o evangelho. Ele não foi preso porque ele estava fazendo corrupção, não. Estava sendo corrupto, assim como muitos estão aí hoje fazendo, conforme a sua vontade. Porque Jesus não se agrada, irmão. Se Jesus falou para o jovem rico para ele vender tudo e dar para os pobres, então o que eu vou falar dos pastores que hoje estão fazendo conforme a sua vontade? Então na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento não tem falando sobre dízimos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, é velho. Jesus está vivo ainda. Jesus ainda está vivo nesses 4 evangelhos. Jesus está vivo. Jesus não está morto, então não tem mandamento. Então não tem testamento, louvado seja Deus. Me perdoe. Então não tem testamento. Testamento é a partir do momento que você morre. Então daí começa o Novo Testamento. Então isso é Velho Testamento. E aqui em Mateus 23 fala só um pouquinho e não fala sobre você dar o dízimo. Em Lucas 18, 11 e 12 também fala, mas também não é que você deve trazer o seu dízimo e oferta. Não fala. Agora aí Paulo ele falou lá em Coríntios, como eu falei de manhã, que Paulo ele falou lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, ou seja, não é proibido você ajudar a casa do Senhor, não é. Mas não existe mais dízimos. Louvado seja Deus. Você tem que dar a Deus aquilo que o teu coração contribuir. Se você der conforme for o que você está ganhando, Deus vai te retribuir. Mas não tem mais dízimos no Novo Testamento, irmão. Cada um contribua segundo o teu coração. Não tem mais 10%. Ficou para trás. O véu foi rasgado. Tudo se fez novo.
Louvado seja Deus. E se tem alguém que está achando que eu estou falando coisas a mais, manda lá uma mensagem lá. Manda lá uma mensagem e me mostra onde tem na Bíblia, no Novo Testamento, falando sobre o dízimo. Tá bom? Eu vou aguardar. Se tiver alguém para falar, pode me mandar aqui que eu vou ler e eu vou dar uma atenção e vou responder. Amém, meus irmãos? Então, no Novo Testamento não fala sobre dízimo, que temos que dar os 10%. Temos que dar conforme Paulo fala aqui, ó. Segundo propõe o nosso coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu não estou falando em momento algum que não devemos honrar ao Senhor com as nossas primícias, com as nossas ofertas. Temos que dar, temos que ajudar a casa do Senhor, porque sabemos das necessidades. Agora não tem mais falando sobre dízimo. Naquela época sim, tinha no começo, né, que era a lei. Hoje vivemos pela graça. Amém, meus irmãos? Então, para que não ficar só em palavras, eu vim aqui explicar para os irmãos. E aí está, louvado seja Deus, sobre o que eu falei. E para que não perca não tenha mais um pouco de tempo, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por mais um dia. Amém? Louvado seja Deus. É a oração do Pai Nosso, a qual o Senhor nos deixou. Temos que orar ela sempre, porque sempre estamos pecando, sempre somos pecadores, pecamos sempre, porque a nossa natureza é pecaminosa e temos que pedir perdão ao Senhor sempre. No deitar, no levantar. Amém, meus irmãos? No deitar, sempre no levantar. Daqui a pouco vamos no deitar, temos que consagrar ao Senhor, temos que orar ao Senhor e oremos ao Senhor desta seguinte forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, desde hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Eu quero trazer uma palavra também que se encontra no livro de 2 Tiago, louvado seja Deus. 2 Tiago, está depois vem Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, Timóteo, Hebreus, e aí vem 2 Tiago. 2 Tiago, capítulo 2, no seu versículo 14, do seu versículo 14 em diante, amém? Até onde o Senhor me der graça. Louvado seja Deus. Vou fazer a menção da palavra, amém, meus irmãos? A fé sem obras para nada aproveita. Vou repetir novamente. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé possa salvá-lo? Se seu irmão ou sua irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem.
Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Louvado seja Deus. E o que eu quero dizer para você nesta noite, irmão? Não adianta somente falar que tem fé em Deus, se você não manifestar as suas obras da fé. Não adianta simplesmente falar que crê, sabe, se as suas obras não fazem por onde que você está crendo. Não adianta falar que tem fé, sendo que o que você faz demonstra ao contrário. Então a fé sem as obras é morta. É necessário que tenha as duas, a fé e as obras. Se você crê, então faça conforme a sua fé. Faça por onde que as tuas obras aconteçam também e manifeste a tua fé, para que as duas se unam uma só, e para que assim seja feito conforme a fé que temos. É a fé verdadeira, a fé totalmente verdadeira em Cristo, porque a fé precisa das obras. Como um corpo precisa do espírito, como um carro precisa de uma gasolina para andar. É mais ou menos isso para você entender. O corpo precisa que, se tiver o meu fôlego de vida, louvado seja Deus, se tirar o fôlego de vida, eu vou morrer, eu vou cair. Do mesmo jeito, um carro não anda sem uma gasolina, assim é a nossa fé. A fé sem a obra, ela é totalmente morta, irmão. Então tenha a fé e também manifeste as tuas obras, para que assim você possa alcançar a verdadeira fé e a verdadeira vontade que agrada a Deus. É dessa forma, amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor me dá graça. Eu agradeço ao Senhor por mais uma noite, falando da palavra de Deus. Muito obrigado a todos que estão me ouvindo. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. A todo aquele que crê e for batizado será salvo, e todo aquele que não crê será condenado. Eu estou aqui para pregar o arrependimento, para que todos se arrependam dos seus pecados e manifeste a fé verdadeira junto com as suas obras, para que Deus possa te justificar. Louvado seja Deus. Para que Deus possa se agradar de ti. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então prepare o teu caminho, irmão. Prepara as tuas obras, sabe? Manifesta as tuas obras diante de Deus. Não apenas fique falando só que tem fé, mas manifesta as tuas obras também. Faça por onde. Faça que as duas andem junto, a fé e as obras. Assim é a vontade do nosso Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por até aqui o Senhor ter me conduzido. Sou grato a Deus por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado fôlego de vida. E a palavra do Senhor é fiel. E eu, como atalaia do Senhor, vou pregar aquilo que está aqui. Por mais que muitos falem, por mais que tenha várias concordâncias, mas eu prego o Evangelho verdadeiro, arrependimento, a palavra de Deus. Não estou aqui para agradar homens e nem mulheres. Estou aqui para agradar a Deus. E prego a palavra da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. É o que eu tenho para trazer para vocês nessa noite. Sou grato a todos que me assistem, que Deus vos abençoe grandemente. Se os irmãos quiserem compartilhar a mensagem, eu sou grato por isso. Creio que também Deus, Ele honra também você quando você compartilha, porque é a palavra dele, irmão, não é minha. Eu não estou falando nada de mim aqui. Eu estou falando da palavra do Senhor. A palavra é fiel e justa. Amém?
Glórias a Deus por isso. Agradeço mais uma vez. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua casa, seja sobre a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Que graças a Deus. Uma boa noite a todos, que Deus vos abençoe, vos guarde, vos proteja e livre-os de todo mal, assim como nós oramos o Pai Nosso. Amém? Glória a Deus por isso. E amanhã estaremos de manhãzinha, a partir das 6 horas da manhã, estarei mandando uma palavra. Irmãos, eu falo o horário aqui, mas às vezes é difícil o horário ser exato, porque eu não consigo ainda entrar ao vivo. Por um probleminha pequeno, mas logo está sendo resolvido e eu quero entrar ao vivo às 6 horas da manhã, como está escrito lá, que as orações é às 6 e às 16 e às 18 da noite. Mas devido a algum probleminha, às vezes demora um pouquinho mais, mas a palavra sempre será entoada, a oração sempre virá. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Eu agradeço a todos e fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém?